Qual? Linfócito. São dois tipos, o T e o B. O linfócito nasce sem saber nada e ele aprende a responder, ele matura, ele adquire imunocompetência em dois órgãos. Vamos ver se vocês lembram. Timo é o linfócito T, medula óssea, linfócito B. Então, os dois órgãos linfóides centrais ou primários são o timo e medula óssea. Tá? Aí é que o linfócito aprende. Então, o primeiro que nós vamos ver é timo. Recordando que o timo, principalmente, que o timo é um órgão que está bem desenvolvido na criança ao nascer e nos primeiros anos de vida. Da adolescência em diante, o timo entra num processo onde ele vai sendo gradualmente substituído por tecido adiposo unilocular. Então esse timo que nós vamos ver é de um animal jovem, é o timo celular. Então a criança, durante a vida fetal, o timo só tem célula reticular. Próximo ao nascimento e principalmente depois dele, o timo é invadido por linfócitos e fica um timo com a cara que a gente vê. E no nosso caso, da adolescência em diante, o timo começa a entrar em processo de atrofia. Lógico que continua linfócito maturando, só que num volume bem menor. Tá? Então isso é para recordar o que nós vamos falar de timo e agora nós vamos ver a estrutura do timo. Apaguem as luzes aí, por favor. Eu estou muito velho e não quero caminhar até aí. Chega. Bueno. Menor aumento, tá? Tá menor, tá? O timo é um órgão parenquimatoso, portanto ele é lobulado. Cada bolinha dessas que a gente vê é um lóbulo. Aqui, alguns de vocês não me chamem, por favor, para me perguntar o que é isso. Isso é tecido adiposo multilocular, tem mistura dos dois, multilocular e unilocular. Tá? I5. Tá? Então eu não vou nem botar no maior aumento, mas nesse aumento vocês veem que existem adipócitos multilobulares, que ou seja, daquele tecido adiposo marrom, e adipócitos unilobulares. Isso aqui é tecido adiposo, que não é o nosso foco de estudo agora. Então o timo, desde o menor aumento, é muito fácil de diagnosticar. Aonde nós temos em cada lóbulo, que eu acabo de secundar, uma região cortical e uma região medular. Lembro que a maioria dos órgãos parenquimatosos eles têm córtex por fora de todo e medula no meio. O timo não. Olha aqui o exemplo, esse aqui está bem ilustrativo. Ó. Isso aqui é um lóbulo tímico, onde eu tenho o córtex e a medula. Por que o córtex é mais corado que a medula? Qual é a célula que tem mais no córtex que na medula? Qual? Para que serve o timo? Maturar o quê? Linfócito. Então, lembrando, os linfócitos são produzidos na medula óssea, saem de lá burros e pela circulação entram no timo. Adquirem imunocompetência no timo, saem e povoam o órgão linfóide secundário. Então, a cortical do timo tem muito linfócito, a medular do timo tem pouco linfócito. Cada lóbulo tem uma cortical, aqui outro exemplo, e uma medular. Mesmo no menor aumento, eu já consigo ver na medular do timo estruturas que também são típicas, que só tem no timo, que são os corpúsculos tímicos. Aqui um, aqui outro. Eu vou ver em diversos graus, alguns mais jovens. Quanto mais corado ele tiver, mais velho é esse corpúsculo tímico, e eu já retomo a explicação novamente do que é um corpúsculo tímico. Tá? Então vamos colocar um aumento maior aqui, aumento médio. Não vou falar de toda aquela história, cápsula que emite septo de conjuntivo, não vou retomar tudo isso, que vocês já sabem muito bem. Então aqui no aumento médio, eu já consigo ver com clareza a grande quantidade de linfócitos aqui. Aqui tem bastante linfócito, mas não se compara aqui. E aqui são os corpúsculos tímicos em aumento médio. No maior aumento, na cortical é basicamente
linfócito, é só quase o que eu enxergo é linfócito, montes de linfócito, e de vez em quando não está tapado por linfócito, que é o mais comum, eu posso enxergar células com um núcleo tipo esse aqui, ó. Células com um núcleo maior, como eu vejo aqui. Deixa eu ver se a gente encontra alguma no meio desse montão de linfócito. É mais fácil de ver na medular, que tem menos linfócito. Tá? Aqui eu não estou vendo nenhum. Aqui talvez debaixo da célula. Aqui, ó. Tá? Então essas células com um núcleo maior são as células epiteliais tímicas ou células reticulares tímicas. Aqui tem uma com um núcleo bem grandão, ó, que são as células que dão estrutura para o timo. Então ele tem aquela estrutura de retículo, como se fosse uma esponja, cheinha de linfócitos. Tá? E aqui esses linfócitos, aqui tem outra, ó. Tem poucas células com um núcleo diferente. A maioria é realmente linfócito em diversos graus de maturação. Eu não tenho como saber se esse linfócito já maturou ou não maturou, está pronto para sair. Alguns são destruídos aqui quando tem algum defeito. E entrando na medular do timo, eu vou observar estruturas como essa aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um corpúsculo tímico bem grandão. Esse corpúsculo tímico, ele é formado por essas células reticulares que se enovelam. Observem aqui, ó. Dá para ver aqui um núcleo de célula reticular, outro núcleo. A célula reticular tem vários prolongamentos citoplasmáticos e elas se enrolam e formam essas estruturas aqui, chamadas de corpúsculos tímicos. Normalmente essas estruturas servem para isolar antígeno, tá? Mas ninguém sabe muito bem para que serve. Isso aqui também é corpúsculo tímico, isso aqui também é corpúsculo tímico. Então, quanto mais vermelho, quanto mais queratinizado, mais velho é esse corpúsculo tímico. Tá? Então, também é uma lâmina muito simples de vocês olharem. Só verem essas